Imagine passar dias tentando zerar o jogo de terror mais difícil que já existiu. E então, acordar dentro dele. Agora imagine descobrir que o protagonista desse jogo não é apenas um assassino, mas um yandere perigosamente obsessivo. Essa é a história de uma garota que, depois de morrer exausta tentando terminar um jogo impossível, desperta dentro do próprio mundo do game como Hilda, uma simples empregada doméstica. O problema? Ela conhece exatamente o tipo de criatura que o protagonista realmente é. Adrian, um homem bonito, gentil e completamente monstruoso por trás daquele sorriso inocente. No jogo original, quase ninguém conseguia sobreviver perto dele. E agora, Hilda precisará esconder o medo, tomar cuidado com cada palavra e usar todo o conhecimento que possui sobre o roteiro do jogo para impedir que Adrian desenvolva interesse nela. Porque naquele mundo, ser notada pelo protagonista pode ser a pior coisa possível. E hoje, vocês vão descobrir exatamente como essa história começa. Sejam muito bem-vindos ao mais novo recap do Velório Stories, sobrevivendo como empregada em um jogo de terror. Sem mais delongas, bora lá! Numa noite chuvosa, a silhueta de uma mansão sombria surge entre as árvores secas de uma floresta silenciosa. No interior da mansão, uma criada atravessa lentamente um corredor escuro, apreensiva e alerta, carregando apenas uma vela para iluminar seu caminho. De repente, ela ouve passos ecoando atrás de si, mas ao se virar não vê nada, nem ninguém. Uma corrente de ar frio atravessa o corredor, soprando a chama da vela e fazendo a criada estremecer. Seu olhar percorre os cantos escuros da mansão, enquanto a sensação de estar sendo observada cresce cada vez mais. Ela respira fundo e decide continuar andando. Mas, no instante em que se vira, uma lâmina atravessa seu corpo. A criada cai no chão antes mesmo de conseguir reagir. Um jovem loiro se aproxima lentamente do cadáver. Seu olhar vazio e frio transborda desprezo, enquanto o sangue da vítima mancha seu rosto e suas roupas. Ele se abaixa calmamente e recupera a vela ainda acesa ao lado do corpo. Então, abre um sorriso macabro, um sorriso capaz de gelar os ossos. A cena assusta até mesmo a garota de cabelos e olhos castanhos que jogava aquele jogo de terror, completamente bêbada em seu quarto. Ela se repreendia mentalmente por estar jogando aquilo naquele estado e se perguntava por que os criadores precisavam fazer gráficos tão realistas e perturbadores. O assassino do Conde Spaltstraff. Esse era o nome do jogo. Conhecido por ser um dos mais difíceis e assustadores de sua categoria. Por outro lado, os gráficos, os personagens, os cenários eram absurdamente bem feitos, tão realistas que tudo parecia vivo. E isso tornava a experiência ainda mais aterrorizante. Iludida pelas críticas positivas, ela acabara comprando o jogo. Mas agora começava a se perguntar se ainda dava tempo de pedir o reembolso. Mesmo assim, decidiu jogar só mais um pouco antes de desistir de vez. Ela ligou o computador e iniciou um novo jogo. Um CG lindamente ilustrado começou a se desenrolar na tela, narrando de forma poética a história de um anjo que arrancara as próprias asas e que passou a ser cultuado pelos demônios. Esse anjo teria apontado sua espada contra Lilith, a rainha devoradora de sonhos. Quando o anjo caído atravessou o coração da rainha com sua lâmina e o sangue jorrou, Lilith lançou-lhe uma terrível maldição. Você, ó exilado, renascerá em um corpo humano frágil. O chicote da doença jamais deixará de deslacerar sua carne, e o laço do carrasco sempre repousará sobre seu pescoço. A deusa da morte o perseguirá eternamente enquanto você vive,
e morre repetidas vezes, até encontrar aquele destinado a destruí-lo. Você sufocará como um inseto miserável e jamais conhecerá plenamente a alegria da vida humana. Você, ó exilado, conquistador do trono estilhaçado, matará e matará novamente, tudo para sobreviver. Logo depois, uma mensagem do sistema anunciou o início do jogo. Ela jogava como Adrian, o filho do conde Paltzdraff, a reencarnação do anjo caído. Em outras palavras, um poderoso demônio aprisionado em um corpo humano extremamente frágil por causa da maldição de Lilith. Como jogadora, sua missão era controlar Adrian e recuperar seus poderes através de assassinatos. Ou seja, ela precisava matar sem ser descoberta. Mas o jogo era absurdamente difícil e ela sempre acabava sendo capturada. Ainda assim, continuava insistindo. Ela havia se tornado completamente obcecada em zerar aquele jogo, acumulando game over atrás de game over. E, sinceramente, o jogo inteiro era grotesco e assustador demais. Ela se perguntava pela milésima vez por que diabos tinha comprado aquilo. Na opinião dela, a única coisa que compensava era o fato de o protagonista ser extremamente bonito. De repente, uma forte fraqueza tomou conta de seu corpo. Suas pálpebras ficaram pesadas e sua visão começou a escurecer. Talvez fosse o álcool? Ou talvez o cansaço? Ela sentia como se estivesse afundando, afundando lentamente, num mar escuro, enquanto sua consciência desaparecia aos poucos. A cena corta para uma mansão cercada por um bosque ao amanhecer. Uma jovem de longos cabelos castanhos desperta, assustada, em uma cama simples, usando apenas uma camisola de linho. Seu estômago embrulhava de náusea. Ela resmungava consigo mesma por ter bebido demais enquanto procurava desesperadamente pelo seu celular. Mas ele não estava em lugar nenhum. Confusa, começou a observar o quarto ao redor. Ela definitivamente não reconhecia aquele lugar. Quando abre completamente os olhos, vemos que eles são verdes. A garota tenta entender o que aconteceu. Será que tinha saído de casa? Mas ela se lembrava claramente de ter levado a bebida para tomar sozinha enquanto jogava aquele maldito jogo. Então, do absoluto nada, a porta do quarto se abre violentamente. Uma mulher de meia idade invade o cômodo já gritando: Hilda! Até quando eu vou precisar vir pessoalmente acordar você? A mulher repreendia furiosamente por ter perdido a hora. Segundo ela, por causa do atraso, o jovem mestre Adrian receberia seu remédio tarde novamente. Então, diante dos olhos da garota, uma tela translúcida surge no ar. Ela explicava quem era aquela mulher. A definição dizia: Letícia, governanta leal da família Paltzdraff. Paltzdraff? A garota empalideceu imediatamente. Espera, ela me chamou de Hilda? Eu sou aquela Hilda? Se você não for a Hilda, quem mais seria? Respondeu Letícia já sem paciência. Pare de falar bobagens e levante agora mesmo. Vá trabalhar. Com um suspiro irritado, a governanta saiu do quarto, deixando Hilda completamente imóvel e absolutamente apavorada. Depois que Letícia saiu do quarto, Hilda permaneceu sentada na cama, ainda tentando acreditar que aquilo tudo não passava de um sonho febril causado pelo álcool. Mas, de repente, uma janela translúcida surgiu diante de seus olhos. A tela dizia: Sistema. Parabéns, você entrou no jogo. Sem essa, pensou Hilda completamente desnorteada. Eu realmente entrei no jogo? Antes que pudesse processar a situação, outra criada entrou correndo no quarto. Você perdeu a hora de novo, Hilda. O sistema imediatamente exibiu novas informações. A denominação dizia: Emily, criada da mansão Paltzdraff, amiga próxima de Hilda.
A jovem tinha cabelos ruivos presos em uma longa trança e olhos castanhos gentis. Emily apressava Hilda para se arrumar logo, antes que Letícia ficasse ainda mais irritada. Mas percebendo que a amiga permanecia imóvel e pálida, aproximou-se preocupada e colocou a mão em sua testa. Para o choque de Hilda, ela parecia quente e real. Você está com febre? Emily suspirou, preocupada. Tudo bem, eu levo o remédio do jovem mestre no seu lugar hoje. Você realmente não parece bem. Depois disso, Emily saiu do quarto às pressas. Mas Hilda não conseguiu descansar. Ela ficou sentada na cama tentando desesperadamente encontrar lógica naquela situação absurda. Por que justo num jogo de terror? De tudo que eu jogava, por que tinha que ser um jogo cheio de assassinatos, monstros e gore? Ela quase chorava de revolta. Que eu não fui parar naquele Otome Game cheio de homens bonitos e romance? E para piorar, nem sequer puderam dar a ela uma personagem importante. Ela havia sido jogada no corpo de uma simples criada iniciante. Desesperada, tentou acessar o painel do sistema. Como esperado, apenas ela conseguia enxergá-lo. Hilda imediatamente apertou o botão. Sair do jogo. Nada aconteceu. Ela apertou de novo. E novamente. Mas continuava presa ali. No entanto, enquanto mexia no painel, percebeu outra coisa. Existia um sistema de níveis. Se concluísse missões compatíveis com sua classe, poderia subir de nível e desbloquear habilidades especiais. O problema? As missões eram basicamente tarefas domésticas. O sistema avisava missões diárias: arrancar ervas daninhas, descascar cebolas e entregar o remédio do jovem mestre. Ah, claro, pensou ela irônica. O psicopata assassino também precisa tomar remédio. Mesmo reclamando, Hilda decidiu que, já que estava presa ali, pelo menos poderia usar aquilo para passar o tempo. Então começou a cumprir as missões, durante 3 dias inteiros. Apesar de tudo, ela precisava admitir. As paisagens daquele mundo eram tão lindas, os jardins, os corredores da mansão, a floresta ao redor, tudo parecia absurdamente real. Os artistas desse jogo devem ter sido escravizados. Não é possível. Assim, reunindo toda a sua força de vontade, Hilda passou a trabalhar diariamente ao lado de Emily. E, surpreendentemente, ela ficou muito boa em arrancar ervas daninhas. Boa até demais. Tão boa que o sistema avisou: título desbloqueado, especialista em arrancar ervas daninhas. Ela havia ganhado um título. E ficou em êxtase. Isso! Finalmente alguma coisa deu certo. Empolgada demais, Hilda começou a arrancar ainda mais ervas do jardim. O problema é que ela arrancou junto às flores permeadas do conde. O silêncio durou apenas alguns segundos. Hilda! O grito de Letícia ecoou pela mansão inteira. A governanta avançou furiosa enquanto segurava um monte de ervas daninhas nas suas mãos. Você arrancou as flores premiadas do conde! Hilda começou a correr desesperadamente pelo jardim enquanto Letícia a perseguia, tentando acertá-la com as próprias ervas. Foi sem querer! Emily acabou sendo repreendida junto com ela, mesmo não tendo culpa alguma. As outras criadas cochichavam ao redor. Hilda só causa problemas para Emily. Ao ouvir aquilo, Hilda começou a se sentir culpada, principalmente porque Emily parecia genuinamente triste. Mesmo assim, a garota não demonstrou raiva alguma. Pelo contrário. Ah, Hilda, eu também devia ter prestado atenção. Vamos arrumar isso juntas, tá bom? E assim, mais um dia de trabalho chegou ao fim. Naquela noite, Hilda estava em seu quarto, analisando os painéis do sistema para verificar sua evolução. Lá constava: ouro adquirido, 330 ouro. Uau! Por um breve instante, ela ficou genuinamente feliz. Até surgir outra mensagem. Penalidade: flores premiadas destruídas, menos 250 de ouro. O quê? Hilda começou imediatamente a implorar misericórdia ao sistema.
Vocês me exploraram o dia inteiro e agora ainda vão roubar o meu dinheiro? O sistema apenas exibiu um emoji indiferente. Hilda perdeu completamente a paciência. Vocês são piores que capitalistas! Furiosa, ela começou a bater na interface do sistema. E então, acidentalmente apertou Novo jogo. O silêncio pairou na sala. O quê? Todos os títulos, todas as missões, todo o progresso resetados. Não, 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 não. Hilda caiu de joelhos em completo desespero. Ela começou até a bajular o sistema. Oh, grande sistema divino, perdoe minha insignificância. E o sistema, querida usuária, os olhos de Hilda brilharam de esperança. Foi você que apertou o botão. Sob os olhares incrédulos da garota, tudo voltou ao começo. Mesmo após reiniciar o jogo inteiro, ela continuava presa no corpo da mesma personagem, Hilda, a criada responsável por levar o remédio do jovem mestre psicopata. E aparentemente não existia opção de trocar de personagem. Mas ao menos havia um lado positivo. Graças à experiência ruim na primeira tentativa, Hilda conseguiu evitar vários erros e perdeu muito menos dinheiro. O maior problema continuava sendo acordar cedo. Todos os dias Letícia repreendia sem descanso. Hilda até tentou trocar a missão de entregar o remédio com outra criada chamada Catarina, mas descobriu algo perturbador. O próprio Adrian havia ordenado especificamente que Hilda levasse a sua medicação. Por quê? Ela definitivamente não queria descobrir. Por isso, passou a enrolar o máximo possível antes de subir até o quarto dele. O resultado? Mais broncas de Letícia. O jovem mestre é extremamente frágil e você não demonstra a menor preocupação com ele. Toda discussão terminava da mesma forma. Letícia empurrando Hilda para fora da cozinha aos gritos. Anda logo! Já estou indo, já estou indo! Choramingando, Hilda saía correndo pelos corredores da mansão. O quarto de Adrian ficava no quarto andar. E aquilo significava muitas escadas, muitos corredores escuros e muito silêncio. Toda vez que ela caminhava por aquele lugar, ela se lembrava das inúmeras cenas de assassinato que havia visto no jogo. E agora, ela podia muito bem virar uma das vítimas. Eu não acredito que arrisco minha vida diariamente só para entregar um remédio. Tentando se acalmar, ela começou a racionalizar. Tá bom, é só evitar encontrar o Adrian. Talvez até pudesse pedir a agenda dele para Letícia e nunca cruzar com ele. Ao chegar no corredor que levava ao quarto do jovem mestre, Hilda caminhou lentamente, tomando muito cuidado para não fazer o menor ruído. E então parou diante da porta. Ali ela perdeu toda a coragem. O corredor estava completamente silencioso. Como sempre fazia, ela chamou bem baixinho. Jovem mestre. Tão baixo que nem ela mesma conseguiu ouvir. Então falou novamente. Já que o senhor aparentemente não está aqui hoje também, eu vou deixar o remédio e a refeição na porta. E de repente, ela ouviu o ruído da porta se abrindo lentamente, como um ruído pesado que ecoou pelo corredor escuro e isolado. Uma sombra então surgiu no interior do quarto. Hilda! Sangue de Hilda gelou imediatamente. Ela não conseguia acreditar. Estava diante dele. O homem loiro tinha uma aparência frágil e delicada, mas era mais assustador do que qualquer monstro. Seus olhos azuis carregavam uma crueldade silenciosa, capaz de paralisar qualquer pessoa. Então, Adrian inclinou levemente a cabeça e sorriu. Você me chamou? No susto, Hilda perdeu o equilíbrio e derrubou a bandeja no chão, espalhando o café da manhã
e o remédio do jovem mestre pelo corredor. Ela ficou completamente paralisada. Afinal, estava diante do próprio diabo em pessoa. Tentando desesperadamente recuperar a compostura, começou a balbuciar uma desculpa. Jovem mestre, eu vou limpar tudo." Mas, ao olhar para trás, percebeu algo aterrorizante. O corredor estava vazio. Ela estava completamente sozinha com Adrian. Ninguém poderia impedi-lo caso decidisse matá-la ali mesmo. Ninguém veria, ninguém saberia. Adrian continuava chamando seu nome, mas Hilda estava distante, perdida nos próprios pensamentos. Se eu correr, ele vai me pegar. Ela já tinha visto isso acontecer inúmeras vezes no jogo. As vítimas jamais conseguiam escapar. Seus pensamentos foram interrompidos quando Adrian tocou seu ombro. Hilda se assustou ao perceber que ele havia se ajoelhado diante dela enquanto ela permanecia imóvel no chão. Hilda, disse ele suavemente, eu perguntei se você está bem. A mão pálida dele permanecia firmemente apoiada sobre seu ombro. Apesar da aparência frágil, ela conseguia sentir a força absurda escondida naquele corpo. Hilda se sentia como uma presa encurralada. Percebendo o tremor dela, Adrian retirou a mão lentamente e sorriu de forma divertida. Você realmente se assustou quando eu apareci de repente, não foi? Minhas desculpas. Ah, não, realmente, jovem mestre, respondeu ela, se forçando a parecer calma. Eu vou buscar outro comprimido para o senhor. Sou eu quem lamenta por assustá-lo com minha falta de cuidado. Por algum motivo, Adrian pareceu genuinamente surpreso com aquela resposta. Sorrindo serenamente, ele comentou: essa Hilda tem agido de forma bastante estranha ultimamente. Ele então se abaixou e pegou um dos cacos da xícara quebrada. Você tem deixado a bandeja do lado de fora do meu quarto nos últimos dias? Lentamente, Adrian soltou o caco sob a bandeja nas mãos dela. Clac! O som fez Hilda estremecer. Então eu comecei a me perguntar: será que eu fiz algo errado? Ou talvez exista alguma coisa que você esteja escondendo de mim? Os olhos azuis dele a encaravam profundamente. Era isso que eu queria te perguntar, Hilda. A voz suave, o sorriso gentil, o olhar tranquilo. Tudo nele parecia acolhedor, mas Hilda conseguia sentir. Por trás daquela máscara existia algo monstruoso. Cada palavra escondia uma ameaça silenciosa. O que Adrian realmente queria dizer era: por que está tentando me evitar, Hilda? Aquilo parecia mais uma ordem do que uma pergunta. Mesmo aterrorizada, Hilda reuniu toda a coragem que tinha para responder. Então, o senhor quer saber por que deixei as bandejas do lado de fora? Ela respirou fundo. Bom, é para o seu próprio bem, jovem mestre. Vamos sobreviver, pensou desesperadamente. Veja bem, eu tenho acordado muito cedo ultimamente e ando dormindo muito mal. Então eu pensei que, se eu terminasse minhas tarefas mais rápido, poderia dormir mais cedo também. Ela falava sem parar, claramente inventando tudo na hora. Mas a tarefa mais importante que tenho, senhor, é entregar o seu remédio. Então achei melhor não incomodar o senhor logo cedo por causa dos meus maus hábitos de sono. Adrian permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de sorrir levemente. Entendo. Mesmo assim, fiquei incomodado. Ele abaixou o olhar. Você é uma das poucas pessoas que realmente conversa comigo. Foi triste perder alguém com quem eu podia falar. Então ele voltou a encará-lo. Mas podemos voltar a conversar normalmente de agora em diante, certo? Depois disso, Adrian se virou calmamente e entrou no quarto, fazendo um gesto para que Hilda o acompanhasse. Como seu remédio caiu no chão, eu vou lá dentro buscar outro. Tentou escapar.
Mas Adrian apenas se abaixou elegantemente, pegou o comprimido caído no chão e o colocou na boca. Está satisfeita agora, Hilda? Ele sorriu. Ouvi que você estava preocupada comigo e isso me deixou muito feliz. Ele inclinou a cabeça levemente. Então, Hilda, vai mesmo me deixar parado aqui na porta? Muito contra a própria vontade, Hilda entrou no quarto. O cômodo era enorme. Havia uma lareira acesa, estantes lotadas de livros e uma grande cama de dossel. Mas apesar do luxo, o quarto parecia absurdamente solitário. E Adrian também. O silêncio entre os dois era sufocante. A simples presença dele parecia esmagá-la. Tentando escapar daquela atmosfera, Hilda perguntou rapidamente: Jovem mestre, o senhor tem algo agendado para hoje? Ah, sim. Tenho uma consulta com o médico. Os olhos dele permaneciam fixos nela, como os de um predador observando uma presa. Ela precisava sair dali imediatamente. O senhor deve estar cansado, comentou nervosa. Talvez devesse trocar de roupa e descansar mais um pouco. A senhora Letícia tem estado muito preocupada com sua saúde. Adrian sorriu suavemente. Tudo bem, Hilda, se é isso que você quer. Hilda perguntou se ele precisava de ajuda para trocar de roupa, mas Adrian recusou. Ao passar por ela, porém, tocou lentamente seu ombro. Você poderia fechar as cortinas? Está claro demais. Certamente. Ela fechou rapidamente as cortinas e já se dirigia para a saída. Então, eu já estou indo. Certo. Adrian sorriu novamente. Mas você vai trazer meu remédio amanhã também, não vai? Ah, com certeza. Com certeza. Ela respondeu rápido demais, claramente aliviada por finalmente conseguir sair dali. Mas quando já estava na porta, Adrian acrescentou: Se você realmente faz isso pela minha saúde, não me decepcione. Hilda apenas concordou e saiu sem coragem de olhar para trás. No mesmo instante, uma janela do sistema surgiu bem diante dos seus olhos. Ela anunciava a primeira conversa com Adrian concluída, fornecendo 1000 pontos de experiência e uma habilidade desbloqueada denominada Percepção. No dia seguinte, Hilda voltou ao quarto do jovem mestre para entregar o remédio, mas dessa vez estava acompanhada por Catarina e Letícia. E, sinceramente, ter companhia para subir até aquele quarto não era nada ruim. Hilda percebeu que Catarina carregava um esfregão e uma vassoura. Vamos limpar o quarto do jovem mestre? Ela achava estranho, já que o cômodo estava impecável no dia anterior. Mas Catarina respondeu calmamente: Quando você entrar lá, vai entender. Hilda sentiu um arrepio. Segundo Catarina, a mãe de Adrian havia tido outro sonho ruim durante a noite e visitado o quarto do filho logo depois. Letícia comentou em voz baixa, provavelmente relacionado àquele dia. Hilda não entendeu a conversa e tentou conseguir mais informações. Então ela perguntou discretamente a Catarina se existia outra explicação. Ela precisava fingir que sabia do assunto. Catarina suspirou antes de responder. Quando o jovem mestre foi batizado, a água benta queimou a pele dele. O choque destruiu a sanidade da mãe dele. Hilda empalideceu. Naquela época, continuou Catarina, os criados o chamavam de anticristo. Todos tinham medo dele. Ao entrarem no quarto, Hilda ficou completamente chocada. O quarto parecia uma cena de massacre. Tudo estava destruído. Livros espalhados, vasos quebrados, cortinas rasgadas. Letícia perguntou preocupada: Jovem mestre, o senhor está bem? Adrian respondeu educadamente: Estou bem, mas seria melhor terminarem rápido a limpeza. Ele claramente queria que todos fossem embora. Letícia rapidamente mandou Hilda entregar o remédio. Tremendo,
Ela se aproximou da cama de Adrian, onde ele estava sentado lendo um livro. Sem coragem de encará-lo, murmurou: "Eu vou deixar o remédio aqui, jovem mestre." E o colocou sobre o criado mudo. Então Adrian perguntou baixinho: "Você não vai deixar do lado de fora hoje?" Hilda congelou. "Eu pensei que você estivesse me evitando." Ele sorriu levemente. "Fico aliviado em ver que não está." "Com certeza não, com certeza não." Ela respondeu rapidamente. "Como uma simples criada como eu faria algo assim? Imagine." Ela tremia visivelmente. Adrian a encarou profundamente por alguns segundos. Então, apenas assentiu, permitindo que ela saísse. Finalmente fora do alcance do monstro, Hilda respirou aliviada e se deixou cair no chão frio de pedra. Quanto tempo mais eu vou precisar andar em gelo fino assim? Ela passou a mão no rosto, tentando recuperar o fôlego. Eu só sobrevivi hoje porque tinha outras pessoas comigo. Mas da próxima vez talvez eu não tenha tanta sorte. Então começou a pensar seriamente sobre a situação. Que tipo de pessoa Adrian provavelmente mataria em seguida? Antes de tudo, pessoas capazes de descobrir que ele é o diabo. Ou pessoas que sabem o que aconteceu no batismo. Foi nesse instante que Hilda congelou. Uma constatação horrível atravessou sua mente. Senhora Letícia. E assim termina mais uma parte de Sobrevivendo como Empregada em um Jogo de Terror. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado dessa continuação cheia de tensão, mistério e caos na mansão Paltzdraff. E já vou avisando, amanhã às 22 horas teremos a parte 3 aqui no Velório Stories. Então não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história. E se quiserem apoiar ainda mais o canal, confiram também o link do Audible na descrição. Assim vocês aproveitam histórias incríveis e ainda ajudam o Velório Stories. Nos vemos amanhã e cuidado para não chamar a atenção do Adrian, hein?